pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta agora com as resoluções das questões de química da prova do Enseja de 2018 da primeira aplicação. Mas antes da gente ir para a resolução, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal do Escola Online, ativem as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que nós preparamos para vocês e também para ficar por dentro de todas as novidades, nos sigam lá no nosso Instagram. É lá o nosso canal de comunicação e que informamos a vocês tudo que a Escola Online prepara. Certinho, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossas resoluções das questões do Enseja iniciam após a vinheta. Vamos lá? Voltamos, pessoal, e agora vamos lá para as nossas resoluções das questões de química do Enseja da prova de 2018. Primeira questão. A tabela apresenta poluentes emitidos pelos escapamentos dos veículos para diferentes combustíveis. Então, aqui, pessoal, tem, os dados para os combustíveis gasolina, álcool, no caso aqui o etanol, o diesel e gás natural. Então, os poluentes que estão aqui, foram medidos, que estão aqui sendo informados em relação ao monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos nitrosos, enxofre e fuligem, ok? Considerando os dados apresentados na tabela, aquele combustível que libera uma maior quantidade de poluentes com carbono em sua estrutura. Então, pessoal, o monóxido de carbono, a fórmula é CO, então tem sim a presença de carbono. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas, que têm em sua composição, carbono, basicamente carbono e hidrogênio, Então, vamos aqui colocar como fórmula básica, dos alcanos, mas hidrocarbonetos nós temos aí alcanos, alcenos, alcinos, dentre outros tantos hidrocarbonetos. Óxidos nitrosos, que a gente considera aí o NOx, o enxofre, fuligem também tem presença de carbono, ok? Então, gente, de todos os 4 combustíveis aqui, aquele que vai apresentar, poluentes com maior quantidade com presença de carbono, se a gente somar aqui, ó, a gasolina, 27,7, 2,7 com 0,21, é o que vai ter o somatório aqui de maior composição de carbono em relação aos demais. Ok? Então, por isso que a nossa resposta é a letra A. Certinho? Próxima questão. Questão 2. Um carpinteiro resolveu mexer em sua caixa velha de ferramentas que estava guardada há algum tempo. Ao abri-la, verificou-se que os pregos estavam enferrujados. O prego é feito de ferro, um metal de fácil oxidação, utilizado na fabricação de várias ferramentas. Uma das soluções para prevenir a ocorrência desse processo químico, então, gente, qual que é o processo químico? O ferro, em contato com a umidade do ar, na presença aí de gás ou oxigênio, ele vai ali se transformar na ferrugem, que pode ser aí o óxido de ferro 2 ou, até mesmo o óxido de ferro 3, FeO3, ok? Então, aí a formação do óxidos, de óxidos de ferro, que é a formação da ferrugem. Para se prevenir, gente, que essa reação de oxidação aqui do ferro não ocorra, a gente tem que, na verdade, proteger o ferro, Então, gente, manter o ferro em contato com o ar não é ali uma prevenção, para a gente minimizar aqui, prevenir que a reação de oxidação ocorra. Conservar o ferro em contato com a água também não é uma opção de prevenção. Revestir o ferro com tinta à base de cal hidratada. Então, gente, vai aqui, se a gente revestir com a base de cal hidratada, também não estamos protegendo. Agora, se a gente cobrir o ferro
com uma tinta à base de esmalte sintético, né? Aí vai inibir o contato direto com a umidade e evitando assim a ferrugem. Então, a letra D é a que nos responde a questão 2. Vamos à questão 3? Um dos subprodutos do biodiesel é o glicerol. Então, vamos aqui, ó, fazer até a estrutura do glicerol. Então, o glicerol é uma substância formada por 3 átomos de carbono e é um triol, ok? Tem aí a presença, né, de 3 hidroxilas, ok? E o glicerol, que por hidrogenação, produz aí o propeno e água. Então, gente, por uma reação, né, de hidrogenação, vai ali, né, produzir o propeno. Então, propeno. Então, tem uma dupla, né, CH2, dupla, CH3, esse é o propeno, mais aí água. Não tá balanceado, tá bom, gente? Só que esbocei o processo que foi aqui descrito. Do propeno se obtém, por polimeração, o polipropileno, um plástico amplamente utilizado na indústria. Com base no texto, a reação química de obtenção do propeno, né, é exatamente o que eu esbocei aqui, ela pode ser representada por. Então, gente, qual que é a fórmula do glicerol? Então, eu tenho 3 carbonos, então, C3, hidrogênio, 2, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 3 oxigênios, ok? Que aí, numa reação de hidrogenação, então é gás hidrogênio, vai ali produzir o propeno, que a fórmula é C3H6, né? E produzir aqui molécula de água, ok? Então, a expressão que representa, né, essa transformação é a letra A. Então, nós temos aqui a molécula de glicerol se transformando aqui na molécula de propeno, ok? Atividade 4. Em certas regiões, a água é rica em íons cálcio e magnésio. Esse tipo de água é chamado de água dura. Nela, os sabões não atuam de modo satisfatório, o que pode diminuir ou até mesmo anular completamente a eficiência da limpeza. Para resolver esse problema, os fabricantes de sabões adicionam ao produto o composto tripolifosfato de sódio, que é o Na5P3O10, cuja função é ligar aos íons cálcio e magnésio. No entanto, como os sabões usados nas residências atingem o sistema de esgoto, o tripolifosfato acaba indo para os rios e lagos, o que se torna prejudicial ao ambiente. Os sabões que contêm esses compostos, ao serem lançados nos rios e lagos, causam danos ao ambiente, pois eles vão reduzir acentuadamente o pH do meio. Gente, não é o caso aqui, ele vai estar se ligando aos íons, né? Eles vão causar erosão do solo dos corpos hídricos? Também não vai ser o caso. Alteram bruscamente a temperatura da água? Não tem nada relacionado aqui, gente, à temperatura. Eles vão indisponibilizar esses íons que são importantes para os organismos aquáticos, porque os íons cálcio e magnésio, na presença, né, do tripolifosfato, eles vão aí ficar aderidos à estrutura. E aí vão impedir que esses íons, que são muito importantes para determinados organismos aquáticos, eles vão estar indisponíveis. Então, por isso que eles vão aí causar sérios danos ao meio ambiente, certinho? Então, a questão 4, letra D. Próxima questão. O alto forno derrete o minério de ferro e o purifica, transformando em um líquido que contém 95% de ferro, chamado ferro-gusa. A reação que ocorre na transformação do minério de ferro em ferro-gusa é dada por... Então, gente, o óxido de ferro aqui, né, combinado com o monóxido de carbono, vai dar origem ao ferro, que no caso aqui é o ferro-gusa, gerando aí como produto o CO2, né, o subproduto CO2. A formação do ferro-gusa ocorre através de uma reação de redução, oxidação, precipitação ou neutralização. Então, primeiro, gente, toda reação de neutralização, o produto, né? A reação é um ácido com uma base formando sal mais água. Não é o caso aqui, né, gente?
O óxido de ferro, ele não é um ácido, não é uma base, né? E não está aqui formando nem sal nem água. Então, não é uma reação de neutralização. Reação de precipitação vai formar aí como produto uma substância sólida. Não é o caso, né? Essa reação formou aí uma substância líquida e gasosa. Aí vem a questão, é uma reação de oxidação ou de redução? Para a gente saber se é uma oxidação ou redução, a gente precisa, na verdade, saber, né, o número de oxidação do elemento ferro, para saber se ele foi oxidado ou se ele foi reduzido. Então, aqui nós sabemos, né, que o oxigênio tem NOx fixo, menos 2, e nesse caso, né, como é uma substância composta sem carga, logo nós vamos aqui para neutralizar, vai ser, né, a carga zerar aqui vai ser mais 3. O ferro está indo de mais 3, ferro aqui, substância simples, NOx 0. Então, tá indo de mais 3 para 0. Então, tá, né, recebendo elétrons. Quem recebe elétrons, né, então reduz. Então, tá aqui ocorrendo uma redução do ferro para a formação do ferro gusa. Por isso, a resposta da questão 5 é a letra A. Certinho? Próxima questão. Para que um airbag de um carro possa inflar, pode ser utilizada a decomposição da azida de sódio de acordo com a equação química não balanceada. Suponha que o airbag utilize 65 gramas de azida de sódio no processo de inflagem. Então, vamos lá, gente. Não está balanceado. Então, nesse caso, vamos balancear. Então, um sódio do lado do produto, um sódio aqui do lado dos reagentes. Então, 1. No lado do reagente, nós temos 3 nitrogênios. Então, para ter também 3 nitrogênios do lado aqui do produto, vamos ali colocar 3 meios, ok? Então, vamos lá. Nessa condição, quantos litros de gás... Então, tá querendo saber que quantos litros de gás vai ser produzido na formação desse processo. Então, aqui no enunciado falou que inicialmente a gente tem aqui, ó, 65 gramas de azida de sódio. Então, como que nós vamos fazer? Isso, gente, é uma questão de estequiometria. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer no exercício de estequiometria, a gente fez aqui, ó, balancear a equação. Depois, pegar as informações aí do enunciado. Pegamos, né, que inicialmente nós temos aí 65 gramas de azida de sódio, e aí vamos produzir, né, tanto o sódio metálico quanto aqui o gás nitrogênio. Tá querendo saber quanto de gás vai ser formado com essa decomposição da azida de sódio? Então, gente, toda relação estequiométrica, a gente sempre tem que lembrar, né, que o mol de uma substância é relacionado com a sua massa molar, que a unidade é mol por grama, que vai estar aí relacionado, né, com a quantidade de matéria, que aí nós podemos, né, relacionar com o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que nós aí relacionamos também com o volume molar. Um mol de qualquer substância líquida sempre vai ocupar 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, depois, né, de sabermos todas essas condições, o próximo passo é pegar aí a relação estequiométrica. Então, vamos aqui escrever, ó, relação estequiométrica. Então, vamos lá. A relação estequiométrica das substâncias aí envolvidas é 1 mol de azida de sódio, NaNO3, está para 3 meios de mol do gás nitrogênio, ok? E aí, gente, nós temos aqui que converter essa quantidade de matéria para a quantidade de gramas. E como que a gente converte? Pela massa molar aqui da azida, ok? Então, NaN3, então a massa do sódio deu aqui no exercício, eu tenho um sódio, então 23, e eu tenho aí, ó, 3 nitrogênios, massa 14. Quando você fizer aqui, vocês vão encontrar 65 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de azida, nós temos aí 65 gramas, ok? De azida de sódio, ok?
E aí, nós temos que converter essa quantidade de matéria aqui, gente, para quanto? Para, aqui, ó, quantidade de litros, ok? Então, 1 mol de qualquer substância, ela ocupa 22,4. Então, nós vamos ter aqui 3 meios, né, de 22,4 litros de N2, ok? E aí, pessoal, o exercício nos deu exatamente 25 gramas de azida de sódio. Então, qual que é o volume do gás nitrogênio que nós vamos obter? Quando vocês multiplicarem aqui 3,5 vezes 22,4, vai se achar aqui 33,6 litros de gás nitrogênio produzido, que é aproximadamente, né, a resposta letra C. Tranquilinho? Questão aí bem facinha de estequiometria. Então, vamos para a questão 7. No Brasil, adiciona-se etanol anidro à gasolina. Então, gente, o etanol, a estrutura do etanol, né, CH3, CH2, OH. Então, o etanol, ele tem uma parte apolar que vai interagir com a gasolina. Então, que também, né, ela é apolar. Então, a gente sabe, né, um critério de solubilidade semelhante dissolve semelhante. Então, o etanol se solubiliza na gasolina porque ele tem essa parte apolar aqui, ok? O consumidor pode solicitar ao frentista que verifique se essa porção está sendo obedecida. Para isso, realiza-se um teste que se baseia na separação de fases de uma mistura de combustível com água, em quantidades iguais. Por quê, pessoal? Porque o etanol ele também tem uma parte que é polar e que tem grande afinidade com a água. Então, na presença de água, essa quantidade aqui de álcool, ele tende a ir para a fase da água. De acordo com o teste, quais fases o consumidor deve visualizar? Quando se mistura o combustível, que tem ali a presença de etanol, com a água, a gente vai visualizar uma fase que só vai ter a gasolina, porque gasolina é apolar, não se mistura com a água que é polar. E o etanol, ele tem mais finalidade com a água. Então, a gente vai ver a fase, né, do etanol mais água. Então, a gente vê duas fases. E aí, a gente observa o que está aqui descrito na letra C. Uma fase composta por álcool e água e a outra composta de gasolina. Então, quando se faz esse teste, a gente vai aí verificar essas duas fases. Certinho? Vamos agora para questão 8 e a última atividade química da prova aqui do Enseja de 2018. O fenol é uma substância orgânica largamente utilizada na indústria química. Contudo, o fenol é corrosivo, irritante das membranas mucosas e causa queimaduras severas. Em contato com a água, dissolve-se e estabelece o seguinte equilíbrio. Então, gente, olha aqui. O fenol, em contato com a água, ele sofre aqui o processo de ionização, um processo que ocorre aí com substâncias ácidas, ok? Ele é aí considerado um ácido de arrênios, né? Que quando em contato com a água se ioniza em um ânion, liberando como cátion H+. Em um acidente rodoviário, uma carga de fenol foi derramada sobre a pista. Para neutralizar esse fenol, ou seja, ele tem aqui uma característica de uma substância, o fenol é ácido. Então, a gente deve utilizar uma substância com caráter, né? Para a gente neutralizar um ácido, a gente utiliza uma substância de caráter básico. Bem tranquilo, né, pessoal? E aí, a gente finaliza aqui as questões do Enseja da prova de 2018, primeira aplicação. Gostaram? Deixa o like. Teve dúvida? Deixa o comentário. Quer ver mais resoluções? Acompanhe aqui no Escola Online. Estamos aí juntinhos com vocês, preparando para esse sucesso que vai ser agora na prova do Enseja. Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus.